Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui agora uma live com o doutor Walter Leno sobre contabilidade e o direito do trabalho. O doutor Walter Leno já chegou aqui, vamos iniciar. Deixa eu aguardar o doutor Walter Leno entrando. Tudo bem, minha liderança? Boa tarde. Tudo bem, doutor Walter Leno? Tudo bem, Alberto? Graças a Deus, tudo na paz. Bacana. Vamos nos apresentar também, que eu também sou novo aqui. Me chamo Alberto, junto com o Walter Leno, vamos aí atuar no MBA, em Direito do Trabalho Aplicado. Dr. Walter Leno é um grande advogado, um grande contador, conselheiro da OAB Espírito Santo, presidente da Comissão de Orçamentos, mestre, professor, e além de tudo, um grande amigo. E o único defeito, né, Walter Leno, é ser Flamengo. O resto está tudo certo. Rapaz. Hoje, em homenagem aí, em comemoração ao Dia do Flamenguista, né? Um grande Dia do Servidor Público, Dia do Flamenguista. Olha só que honra. Verdade. Verdade. Então, assim, a gente vai conversar aqui sobre a questão da contabilidade do direito do trabalho, né? Como é que funciona isso, se é preciso entender, se é preciso saber. E estamos aqui, Walter Leno, ansiosos pela sua aula, por esse bate-papo. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, seu tempo aqui com a gente, de poder aqui passar seus ensinamentos, que sempre é uma grande honra para a gente. Que isso. Eu que agradeço a oportunidade, Alberto, e a BSSP, Centro Educacional, de poder falar e bater um papo sobre a nossa profissão, sobre a atividade do profissional da contabilidade, além desse curso maravilhoso que está sendo lançado agora na advocacia trabalhista, né, aplicada, propriamente dita. Eu também tenho a oportunidade de estar vinculado lá no MBA de perícia contábil, e isso é um motivo de muito orgulho, porque as informações da contabilidade, elas se multiplicam em diversas áreas, e no direito do trabalho não é diferente. Bacana, bacana, bacana. Fala mais aqui um pouco, vamos falar agora um pouquinho, Walter Leno, sobre essa nossa questão de direito do trabalho e contabilidade. Você acha que há alguma sinergia ou totalmente diferente? Fala aí pra gente o que você acha disso. Então vamos lá. Na verdade, Alberto, quem não tem um contato com o contador de forma direta, né? Todas as empresas, elas são obrigadas a terem um profissional da contabilidade lhe assessorando. E quando a gente fala do direito do trabalho, seja no âmbito da advocacia, seja no contencioso propriamente dito, né? Seja no litígio, e até mesmo numa orientação empresarial, a contabilidade está muito enraizada para o profissional empresário, dessa atuação, dessa atividade. Por quê? Tudo começa lá no departamento pessoal das empresas, seja uma empresa de grande porte, com uma contabilidade interna, seja o pequeno empresário que precisa de ser assessorado com uma contabilidade externa. Então, é nas mãos do profissional da contabilidade que tudo inicia: a admissão de um trabalhador, a elaboração de um recibo de férias, uma rescisão de contrato, as concessões de licenças previdenciárias, os afastamentos como um todo, né? Então, é o contador que tem o primeiro contato com esse empresário para fins de orientação, né? E aí, desde já, eu deixo ciente, Alberto, que o contador, para atuar na área trabalhista, ele tem que estar antenado, ele tem que saber todas essas diretrizes do direito do trabalho, porque é ali o nascedouro das informações, né? Muitas das vezes, esse empresário ele não tem a preocupação de ter uma assessoria jurídica robusta, mas muitas das vezes
a contabilidade, juntamente com o departamento pessoal, se torna obrigatório, né? Verdade, Então, o verdade. contador, em alguma das vezes, faz a função de um orientador, né? Chamando a atenção que ele não é advogado, né? Mas a orientação ela inicia juntamente com esse profissional. E aí, meu amigo, não tem jeito. Iniciando toda essa sinergia da contabilidade para com o direito do trabalho, para o geramento a geração das informações acessórias, a geração de todo esse arcado também para o fisco, na mão do contador. É importante. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou ouvindo, é porque me ligaram aqui, eu tive que. Estou ouvindo bem, está tudo ótimo. Tá bom, então qualquer coisa você avisa aí. Mas veja Tá só, bem. é na mão do contador, Alberto, que nasce essas obrigações acessórias para os órgãos fiscalizadores, né? No caso, no direito do trabalho, nós temos em paralelo o INSS, juntamente com geração de informações para a Previdência Social, o Ministério do Trabalho, propriamente dito, até mesmo a Justiça do Trabalho, elaboração lá das contribuições previdenciárias, a apuração nasce na mão desse profissional da contabilidade, né? E muitas das vezes também, Alberto, conjuntamente com o contador que se inicia essa resolução de conflitos ali trabalhistas e sindicais. Porque, querendo ou não, a documentação que está na mão desse profissional é o que vai subsidiar uma fiscalização de Ministério do Trabalho, uma resolução junto a um sindicato patronal ou do empregado, enfim. Então, é importante ter a ciência de que esse profissional é extremamente importante para a desenvoltura das atividades da empresa propriamente dita. Tá? Então, esse é o primeiro conceito que eu preciso deixar destacado, porque é através desse profissional que vai se iniciar toda a vinculação para quem sabe, lá na frente, acaso precise de resolver judicialmente, vai ter respaldo na mão do contador essa documentação para auxiliar na resolução do conflito. Ok? Beleza. E Um outro eu ponto queria só fazer uma parte. Desculpa, pode falar, pode falar. Sim. Não, porque eu queria já destacar que, além desse auxílio, Alberto, ao profissional, ao empresário propriamente dito, esse profissional da contabilidade ele também auxilia os julgadores, os magistrados, na resolução dos conflitos também, né? Porque, querendo ou não, um trabalho pericial contábil vai subsidiar para que esse magistrado ele tome uma decisão concisa, independente da fase dos processos, né? Isso é uma situação muito importante para que a gente já possa refletir. Essa perícia ela pode acontecer lá na fase de instrução lá do processo ou até mesmo na fase de execução, né? Então, quando a gente fala de execução, a gente está falando das liquidações da sentença. E aí, meu amigo... Eu vou até além. Eu acho que, assim, às vezes, o contador fica com medo do advogado trabalhista e o advogado trabalhista com medo do contador. Eu acho que, na verdade, os dois, né, estando em sintonia, só tem a ganhar o seu cliente em comum, né? E hoje, o contador no direito do trabalho e a contabilidade, ela tem um papel de suma importância, até porque, desde 2017, passou aquela obrigatoriedade, né, de você liquidar já a petição inicial e de você já impugnar os cálculos na contestação. Exatamente. Então, assim, antigamente o contador só era chamado num processo trabalhista ao final. Hoje ele é chamado no início, no meio e no fim. É isso então, assim, aí. Demonstrando ainda mais a importância
dessa dobradinha, né, dessa importância da contabilidade da empresa e do jurídico estarem afinados. Eu costumo dizer que, assim, eu sei fazer conta, mas eu digo que eu não sei fazer conta para meus clientes. Olha só, se a questão é contábil, se é liquidação de cálculos, impugnação de valores, existe um profissional específico para isso, que é o contador, orienta a sua contratação, tem alguns que a gente pode indicar, mas eu acho que é cada um no seu quadrado. E quando cada um desenvolve a sua especialidade, o resultado sempre é bem melhor, na minha humilde opinião. Eu concordo plenamente, até porque, Alberto, muitas das vezes, você destacou bem que o advogado, ele às vezes tem medo, né, de se arvorar nessa questão de cálculos. E não é que o profissional da contabilidade ele seja fera em matemática. As coisas não se confundem. O grande ensejo é de conhecer a prática e as diretrizes para o qual devem ser realizados esses cálculos. Quando eu falo para os meus alunos lá no curso de graduação de contabilidade, quando a gente fala, né, das práticas trabalhistas, lá a gente fala de como que vai efetivamente realizar os cálculos, porque o cálculo simples de 13º, de férias, isso profissional do direito ou qualquer outro profissional, seja da administração, seja da economia, ele também faz. Só que a contabilidade, ela, primeiro, vai te exigir um controle rigoroso das informações, porque muitos dos cálculos se tornam complexos, tendo em vista as médias, os reflexos que devem ser realizados, que hoje a tecnologia também nos auxilia e muito para a realização desses cálculos, mas precisa se conhecer a origem dessas informações para que seja feito um cálculo correto, né, coeso, para não prejudicar o cliente, para não prejudicar a empresa, para não prejudicar o trabalhador, porque é esse profissional que está preparado para realizar esse tipo de liquidação, vamos dizer assim, seja lá pelos cálculos, pelo arbitramento, seja liquidação por artigos, não importa. Eu acho que isso é o grande diferencial. Até porque, Alberto, quando a gente fala, vamos dizer assim, desse conceito aí socioprofissional, né, o valor informacional da contabilidade, nas situações que esse contador, que esse profissional ele está enveredado, é para diversas questões. Eu destaco a primeira delas, por exemplo, na geração de informações. A contabilidade, Alberto, ela serve para gerar informações para uma tomada de decisão, né? Então, veja, na área trabalhista, ela não é diferente. É muito importante ter o auxílio do contador para gerar informação. E quando a gente fala dessa geração de informação, tem que ser geração fidedigna, correta. Por quê? Se você se respaldar numa geração de informação equivocada, você vai trazer conflitos importantíssimos e seríssimos para as partes que ali estão envolvidas, né? Vou até abrir um parênteses. Não antes, deixando de cumprimentar aqui o Cássio, a professora Ana Silvia Coelho, que estão nos acompanhando. O Cássio até perguntou se o advogado vai precisar usar HP12, eu acho que vai ter que aprender. Mas eu acho uma questão interessante, Walter, porque puxando um pouquinho para essa questão dessa inovação de 2017, de você liquidar as ações, sim, muitos advogados estão achando que podem fazer, ao menos assim, estimar valores. Então, é importante deixar claro aqui hoje que o TST, em mais de uma turma, 2 ou 3, salvo engano, já vem sedimentando o entendimento que o valor da causa, que o valor da condenação não pode ultrapassar da causa dada. Ou seja, o valor que ele deu à causa vai ser o limitador daquela condenação. Então, isso é muito importante, até para valorizar ainda mais essa parceria de contador e advogado. muito bem destacado, porque é o que a gente está comentando na exatidão da geração de informações, né? Porque nas situações aí de irregularidade de cálculos, de informações que esse profissional, que esse perito possa vir a trazer, primeiro, vai trazer falhas
e prejuízos muito grandes. Imagina ter que limitar uma condenação ao valor da causa. Olha só o quanto de dinheiro, né, pode ser perdido numa situação dessa. Sem dúvida. Segundo, as imperfeições na elaboração dos cálculos, as deficiências dos cálculos, os erros técnicos que são cometidos também devem ser levados em consideração, porque quando você contrata um profissional para realizar esse tipo de trabalho, você está falando da responsabilidade civil, da responsabilidade criminal, que envolve uma prestação de serviço, né? Nós temos ali, para a profissão da contabilidade, o código de ética, que pode ser invocado para diversas situações que envolvem essa relação de prestação de serviço. Enfim, é importante a gente ter essa responsabilidade muito evidenciada para evitar esse tipo de problema, tá? É importante a gente deixar isso claro. Aproveitando aqui, deixar um abraço para o nosso amigo querido Lauro Coimbra, olha representante só, que honra. também dos juristas no Tribunal Regional Eleitoral, onde a contabilidade também é muito importante na seara eleitoral, né, Walter Helena, onde há prestação de conta, há responsabilidade. Temos a honra aqui agora do nosso presidente, José Carlos Vice Filho, da OAB do Espírito Santo. Rapaz, você está com moral, hein, Walter Helena? Um dia eu vou ter esse prestígio, hein? Que honra que nós temos. Puxa vida, de muita honra e muita alegria. Profissionais de referência, são magistrados de referência que, querendo ou não, se respaldam também na contabilidade para tomar as decisões. Eu vejo aqui a presença do José Carlos Riz, que me deu a oportunidade de exercer, né, a presidência de uma comissão que fala sobre orçamento e contas. Imagina advogado, né, se arvorando nas áreas da contabilidade. Isso é muito complicado. Então, esse conceito mínimo dessa profissão tão importante, ela tem que estar vinculada junto ao ramo do direito para poder se respaldar com segurança nas informações que são geradas. Está falando aqui de geração de informação, que é a principal essência da profissão da contabilidade. Então, mais uma vez, destacando essa importante atuação para o âmbito da contabilidade no direito e, não menos importante, no direito do trabalho. E geração de informação é geração de responsabilidade, né, Walter Helena? É importante a gente deixar isso claro e, como diz aqui a professora Ana Silva Coelho, e eu concordo, é cada um na sua, ou seja, cada profissão, cada profissional atuando na sua área e cada um atuando de forma harmônica, né, o resultado tende a ser, como disse, bem melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Eu falo que o profissional da contabilidade, né, quando ele atua aí no mercado pericial, quando ele está assessorando alguma empresa, ele precisa de observar alguns conceitos muito importantes, né? O primeiro deles, por exemplo, são as funções legais, técnicas, que ele precisa de estar atualizado, né? A gente está falando aqui de uma mudança de legislação que aconteceu em 2017, que afetou diretamente o trabalho da contabilidade, da elaboração de procedimentos contábeis que repercutem no direito do trabalho. E o profissional ele precisa de estar conhecendo diversas áreas, além da contabilidade. Imaginem vocês um contador que não conhece com profundidade o direito material do trabalho, né? Ele não consegue desenvolver o trabalho. Quando a gente fala da reforma lá trabalhista de 2017, a gente está falando de uma modificação de controles lá de banco de horas, de fracionamento de férias, de acordo de demissão. Espera aí, o profissional da contabilidade tem que conhecer esses conceitos para poder reproduzir essa informação também na prática, para auxiliar o empresário. Então, ele tem que estar atualizado. Ele tem que conhecer do direito material do trabalho para poder fazer a coisa correta, né? E isso exige um estudo constante, uma atualização constante, que, inclusive, Alberto, isso é muito fiscalizada
pelo Conselho Federal de Contabilidade, né? Legal, bom saber. É uma coisa que não acontece, por exemplo, lá no ramo do direito, quando um profissional da contabilidade ele quer ser um perito contábil, ele tem que fazer uma prova, ele tem que cumprir com uma pontuação mínima anual para exercício da chamada educação continuada, né? Não sabia disso, legal. Da mesma maneira, ele como um auditor, né? Para um contador ser um auditor, ele tem que ter um cadastro específico, né? Que é o CNAE, Cadastro Nacional de Auditor Independente, ou um contador, o CNPC, um Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Então, existe um regramento específico para que esse profissional se atualize e cumpra com as exigências do Código de Ética e dessa legislação que exige atualização profissional, tá? O Cássio fez uma pergunta aí. O microempresário que tem um bom contador precisa ter um advogado preventivo? Pois é, a professora Ana Sil já respondeu essa pergunta. Cada um no seu quadrado, cada um na sua profissão. Não se confundem as atividades profissionais, né? Um é um complemento ao outro. O contador, ele não tem que dar orientações jurídicas para as questões que envolvem o direito do trabalho, né? O contador, ele tem que ser um braço do advogado, um braço desse profissional para auxiliar nas tomadas de decisões jurídicas. Porque quando dá problema, quando acontece alguma questão, o contador ele não tem capacidade técnica para poder resolver o conflito. Isso vai ser responsabilidade do advogado, né? Então, respondendo a pergunta aí, cada um na sua. Não se confunda, né? Até porque, se fosse assim, né, Alberto, um juiz, ele poderia muito bem, porque ele tem conhecimento, poderia fazer a liquidação. Claro que ele não teria, muitas vezes não tem tempo para isso, mas o juiz, ele aplica bem o direito material, ele toma bem as decisões, mas os cálculos, ele tem que ser assessorado por um profissional da contabilidade, seja da vara, seja um perito, né? Então, isso é um exemplo, porque o juiz tem conhecimento, mas ele não, muitas das vezes, não liquida a sentença, né? Por quê? Porque ele se respalda nesse profissional. É importante, apesar dele ter o conhecimento, né? É isso, as coisas não se confundem. Exatamente. As pessoas não podem confundir também que, às vezes, pelo fato de o advogado não querer fazer o cálculo, ou de o juiz não fazer, não significa que eles não sabem ou não entendem. Pelo contrário, o advogado tem que entender também de cálculos para poder conversar e, eventualmente, traçar uma estratégia jurídica contábil com o contador, né? Então, assim, como o contador precisa saber do direito material, né? O advogado também ele precisa entender e saber. E eu vou até um pouco mais além, Alberto. Muitas das vezes, o profissional do direito, ele não utiliza as prerrogativas necessárias, né, para poder acompanhar um cálculo, porque muitas das vezes alguns equívocos podem acontecer. E quando você tem ao seu lado um perito assistente, né, um contador assistente, para reavaliar um cálculo que foi realizado, para comentar, para que você possa impugnar com segurança um cálculo, é importante não pensar tão somente naquele profissional que está representando ali um juiz numa possível liquidação, né, numa perícia contábil, mas o empresário ou o trabalhador ele também pode se respaldar nesse profissional para auxiliá-lo, para convencer o magistrado na tese ou no cálculo que ele quer trazer como real. Perfeito. Né? Perfeito. Então, é uma amplitude de conhecimentos que desagam, né, no ramo do direito, que se complementam, são muito importantes para que essa segurança das informações realmente aconteça, independente do lado que você esteja, né?
independente do trabalho que está sendo desenvolvido, porque nas consultorias, né, na atividade consultiva, também é importante de apresentar algumas simulações para uma tomada de decisão do empresário ou do empregado. E isso é importante também de ser destacado, né? Porque muitas das vezes a contabilidade também, Alberto, pode auxiliar em tomadas de decisões que são para uma economia das empresas. Às Sem vezes a dúvida. gente não precisa de pensar somente no âmbito judicial. A atuação extrajudicial para tomadas de decisões com respaldo jurídico e contábil também são importantes. Imaginem vocês, por exemplo, numa atividade de uma empresa que está fazendo a sua apuração previdenciária como se estivesse sendo regida pelo lucro presumido ou um lucro real, onde poderia estar se enquadrada no Simples Nacional, né? Você imagina, Alberto, o acréscimo, né, de despesa que são geradas por uma má informação por esse profissional, aquele empresário, né? Você está, por exemplo, contribuindo ou até mesmo recolhendo equivocadamente a parte patronal de uma empresa, a parte de terceiros de uma empresa, a taxa de grau de risco de uma empresa no âmbito previdenciário, porque você não observou ali alguma parametrização, não observou a legislação previdenciária, trabalhista. Isso tem um respaldo muito importante para esses profissionais, né? E no resultado do trabalho que está sendo desenvolvido. Então, é uma união de conhecimentos. Até assim, nessa estratégia que você disse, Walter, é muito importante também, por exemplo, quando se vai entabular um acordo, né? O contador é muito importante para auxiliar em que pede de saber, mas para se adequar às verbas indenizatórias ou não. Ou, por exemplo, vai fazer um acordo, aí a empresa é micro, é uma pequena empresa, microempresa, se vai ter um diferencial, se vai ter uma economia. Então, assim, isso é muito importante, essa sintonia. E eu costumo sempre, até concordo com o que a professora Ana Silva disse aqui, a gente entende, né? Sabe fazer os cálculos, em que pese os complexos serem muito difíceis, mas como o Cássio disse também, a gente tem que saber balizá-los, né? A gente tem que saber conduzir como se fazer os cálculos, como entender, como se chega no número, não efetivamente fazê-lo, mas sempre, a palavra eu acho que é sinergia, sintonia entre jurídica e contabilidade. O doutor Cássio, o professor Cássio, ele destacou aí, que o juiz tem que deixar parâmetros claros na sentença. Eu acho que isso é o maior desafio do profissional perito contábil, né? Porque não cabe ao contador trazer para os cálculos o achismo. Ele tem que seguir com exatidão aquilo que o magistrado orientou, né? Então, quando essa sentença ela fica meio que obscura e as partes não apresentam aí os devidos embargos de declaração, não trazem todos os conceitos para que essa sentença seja complementada, lá na frente, numa liquidação de sentença, os problemas vão surgir. E aí, meu amigo, para modificar essa decisão ou para trazer novos conceitos, fica muito complicado, né? E aí, eu tenho que assinar embaixo. Tem sentença que o contador sofre. O Cássio tem razão. É impossível fazer milagre depois, né, de uma sentença equivocada, uma má sentença, porque, né, em todas as profissões, como na contabilidade também tem, alguns magistrados também erram, né? Então, acaba trazendo essa dificuldade profissional para poder transformar aquela sentença em números. E isso é muito importante de deixar aclarado. Eu, assim, eu concordo também, Walter, assim, até na elaboração. Hoje eu falo o seguinte, na elaboração de uma defesa, de uma contestação, já com esses processos liquidados, a gente precisa, né, de um apoio contábil. A gente sabe, ó, isso aqui, mas assim,
ele está pedindo aqui 50 mil. Eu estou entendendo que o balizamento dele está equivocado. Então eu chamo o contador, na minha percepção, esse balizamento dele está equivocado. Tem como apurar se realmente está certo ou não está. E aí você também já gera uma economia nessa eventual impugnação de defesa, né? Sem dúvidas. Na verdade, Alberto, o que acontece? Os cálculos da contabilidade, eles seguem algumas fases, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, eu tenho uma fase escritural, aquela contabilidade de escrituração, de registro dos atos e dos fatos. Eu tenho uma fase que eu chamo de expositiva, onde ali eu apresento os registros, as demonstrações, as análises que devem ser feitas daquela sentença, e também a fase interpretativa, né? Porque você vai fazer a leitura da sentença para transformar aquilo em uma efetividade. Então, esse planejamento, seja contábil, seja de gestão, de elaboração de informações, seja instrumental, seja até mesmo do método que vai estar sendo realizado, os cálculos para subsidiar a contabilidade, né, os cálculos da contabilidade, eles precisam de estar muito bem parametrizados. E é isso que é a grande diferença, né, de ter um respaldo para poder fazer a aplicação efetiva da legislação, dos conceitos contábeis na resolução efetiva desse conflito. Então, é realmente isso, né? Unir forças, unir conhecimentos, um auxiliando o outro para poder tomar e resultar a decisão correta. Ok? Ok, uma aula, hein? Uma aula, hein? Que isso, rapaz. Olha só, Alberto, eu queria também destacar um ponto, né? Porque você falou bem, a contabilidade, ela também serve para esse planejamento estratégico que você comentou, né? Por quê? Na fase de protocolo de uma ação, esse estudo que está sendo feito é um estudo que a gente denomina, né, na contabilidade como estudo gerencial para essa tomada de decisão. Essa liquidação preliminar, ela acontece em todas as áreas da contabilidade, inclusive, e principalmente na área tributária, mas na área trabalhista também não é diferente. Essa liquidação prévia com os procedimentos e conceitos preliminares fazem com que essa tomada de decisão do âmbito gerencial habilite ou não alguns pedidos dessa petição, dessa transformação em números do que vai ser realizado lá para aquele pedido, né? Aquela resolução processual. Então, eu falo que a contabilidade também resulta em um planejamento estratégico da ação. É isso que é importante que o profissional do direito tenha de convicção. E é claro, né, saber fazer isso. Porque se você procurar algum profissional que não domine esse tipo de conceitos, isso pode ficar prejudicado quando você for realizar a tua atuação, o teu protocolo, né? Então, se respaldar em profissional com conhecimento seguro dessa resolução de conflitos. Não, sem dúvida. Igual o exemplo que a professora Ana Silva está trazendo aqui para a gente. O contador precisa realmente saber a fundo o direito do trabalho material, fez uma rescisão e não calculou as gorjetas. Olha o passivo que um eventual falta de sintonia pode gerar. Só aí já gera o passivo do 467 pelo fato de não ter pago corretamente as verbas rescisórias. Então, essa dobradinha... Eu costumo dizer que nessa área do trabalho tem que ter um tripé muito firme, que é a contabilidade, departamento pessoal, né, recursos humanos e o jurídico trabalhista. Esses três setores orbitando de forma harmônica, né, você consegue fazer, sim, uma questão preventiva muito forte e evitar eventuais prejuízos e passivos trabalhistas futuros, né? Eu costumo dizer, uma teoria minha, que você vai descobrir que você tem um mau contador ou um mau advogado só daqui a 5 anos. Porque é uma bolinha de neve, né? Então é importante realmente você estar
cercado de bons profissionais para que não ocorram esses eventuais passivos. É Mas verdade. falei no... E eu queria também deixar registrado, Alberto, que muitas modificações nessa praticidade de tomar de decisão, elas estão acontecendo. Por quê? Hoje a gente sabe que o PJE Calc, né, é um grande facilitador para os profissionais. Só que para que você utilize a ferramenta, além do conceito do direito material, né, você também tem que ter a praticidade da utilização da ferramenta, né? E aí eu pergunto, o advogado, muitas das vezes, está preparado para usar uma ferramenta dessa, um PJE Calc, né? Ele tem que estar antenado, ele tem que estar habilitado, ele tem que estar preparado para saber utilizar a ferramenta. Porque é aquilo que você comentou, que a professora Ana Silvia comentou. Se você não sabe esse conceito material, você vai acabar colocando informações equivocadas ou deixando de observar reflexos importantes que você pode não levar em consideração na sua discussão judicial, gerando um passivo ou gerando, né, um prejuízo porque você deixou de pleitear algum direito imponível. E não só isso, porque o PJE é uma informação muito importante, mas hoje nós já vivemos uma outra realidade quando da apresentação de informações lá para o fisco, que é, por exemplo, o E-Social. Ora, Verdade. o E-Social é uma outra informação, geração de informação importantíssima, seja para a feitura de uma folha de pagamento, seja para apuração das contribuições previdenciárias, seja para a elaboração da escrituração fiscal da empresa, seja para registro do quadro de horário lá de trabalho, seja para a declaração de imposto de renda, informações de imposto de renda, porque vai alimentar a base para a Receita Federal e vai ter impacto nas verbas que vão ser pagas ou liquidadas em sentença, porque o advogado, muitas das vezes, quando entrega o direito ao seu cliente, não auxilia esse trabalhador a prestar contas depois para o fisco, né? E aí começa também um outro problema. O trabalhador recebeu um recurso, recebeu valores, não sabe apresentar isso lá para o fisco, depois de 2, 3, 4, 5 anos, vai atrás do advogado para tentar resolver o problema, porque ele caiu na malha fina lá junto à Receita, e aí fica desesperado para resolver. O profissional para auxiliá-lo é o contador, em conjunto com o advogado, para alimentar as informações que subsidiaram aquele processo. Enfim, além disso, hoje, o E-Social gera as informações lá para o Fundo de Garantia. Nós estamos vivendo, Alberto, uma outra realidade no âmbito trabalhista quando a gente fala de contabilidade. É importante conhecer bem e saber utilizar bem essas ferramentas. O E-Social modificou com muita profundidade essa relação de geração de informações. É importante. Me diga, e houve algumas alterações recentes, não teve, Walter Leno? Semana passada, ou eu estou equivocado sobre o E-Social? O governo prometeu simplificar algumas questões, já colocou em prática ou não é isso? Não, exatamente. O que acontece é que, reiteradamente, o governo ele vem inovando nesse tipo de geração de informações, né, que são apresentadas. Eu confesso que há pelo menos 5 anos atrás, quando surgiu essa questão do E-Social, com a obrigatoriedade de apresentação de atividades para o fisco, independente da modalidade do porte da empresa, porque foram sendo adicionados, né, algumas atividades e alguns portes de empresa para alimentar essa nova base do E-Social. Só que isso traz um caos para muitas empresas para
resolução, para parametrização, para colocar em prática esse tipo de controle. E na semana passada, o fisco realmente veio flexibilizando esse tipo de regras, retirando algumas atividades para geração das fases da aplicação do E-Social, né? E isso acabou facilitando, porque o E-Social ele é muito robusto na geração de informações. Hoje, a gente Verdade. hoje a gente está consolidando, Alberto, fundo de garantia, previdência social e a folha no seu conceito global. Então, é uma gama de informações com diversos órgãos desaguando numa única obrigação acessória. Até o final do ano, do começo desse ano, na verdade, existia uma obrigação acessória chamada CAGED, né? Que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ora, se na GFIP, na informação do FGTS, que é elaborada pelo profissional, já tem todas essas informações, para que exigir mais uma obrigação acessória? Não tem sentido Verdade. nenhum, né? Então, a consolidação no E-Social flexibiliza todo esse tipo de burocracias que são criadas para alimentar diversas bases da Previdência, da Receita Federal, da Caixa Econômica Federal, quando a gente fala de fundo de garantia. Enfim, são órgãos que não se falam, com base de dados distintas, precisando cruzar dados e informações. Então, basicamente, foi para isso que o E-Social existiu, para facilitar essa troca de informação entre esses órgãos, né? E, é claro, respaldando aí com segurança nas informações que são geradas, para evitar esse tipo de conflito. E você acha que essa consolidação também tem um condão não tão bonzinho assim, mas também para facilitar a fiscalização, Walter Leno, ou não? Eu não acho, eu tenho certeza, né? Até porque hoje eu até brinco, né? Quando o profissional da contabilidade faz a geração de informações, seja na área trabalhista, seja na área tributária fiscal, seja na contabilidade propriamente dita, né? É um cruzamento de dados. Desde quando a empresa compra lá uma nota, tem uma nota fiscal, comprou um produto, até a sua saída, o fisco já tem um controle de tudo, né? Então, na área trabalhista não vai ser diferente. Alberto, nós estamos falando hoje em carteira de trabalho digital. Por que É, disso? Por que disso? Porque as informações já estão todas subsidiadas no E-Social. As informações para uma aposentadoria lá da Previdência já está sendo alimentada sistemicamente por esse fato. Então, veja, é um cruzamento de informações, né? É um complementando, alinhando ao outro, para evitar esse monte de burocracias. A gente fala, por exemplo, Alberto, eu fico muito empolgado com esse tipo de situação, porque a gente fala, por exemplo, de uma apresentação de uma obrigação acessória chamada RAIS, que é elaborada geralmente pelo profissional, né? Relação Anual de Informações Sociais. Me diga, para que uma obrigatoriedade de um resumo dessas informações do ano anterior, se eu tenho o detalhamento mês a mês, seja numa GFIP, seja no E-Social, né? De todos esses dados, de todas as bases, ali é uma é uma redundância. burocracia excessiva, né? Muito, muito. É geração de informações muito absurdas, E né? desnecessária, né? Repetitiva. Desnecessárias. Pois você via que, como eu dei o exemplo lá da CAGED, que só servia tão somente para geração de índices e de avaliações pelo Ministério do Trabalho. Ora, começa a se falar com os outros órgãos, começa a cruzar informações para obter, porque você presta a mesma informação para diversos órgãos. E aí, comento agora sobre um outro problema, né, que nós já tivemos a oportunidade de também ouvir, que foi comentado pela professora Ana Silva, sobre a LGPD, né? Olha como que vai desencadear esse monte de informações repetidas, informações sérias e importantes na área trabalhista, a
acerca de cumprimento de obrigação acessória. Como é que eu vou cumprir com uma obrigação acessória, sendo que um trabalhador pode me exigir a retirada de informações do meu sistema da contabilidade? Claro, Verdade. eu vou atender a obrigação que eu possuo, né, perante ao órgão fiscalizador. Mas muitas informações que ali contém, a contabilidade pode ter que tomar procedimentos paralelos para atender a LGPD, por exemplo. Então, isso é uma questão muito complexa que a gente precisa de avaliar e saber como que vai ser conduzida a partir de agora. Concordo, assim. Onde é que eu pego autógrafo? Porque, assim, essa aula está sensacional, Walter Heleno. Parabéns mesmo. Muito rica. Que isso. Obrigado. E, O intuito mesmo é só de jogar algumas ideias para poder depois esmiuçá-las, né? A gente tem assunto aqui para horas. Para horas. E não faz sentido, assim, diante desse relato, né? Mais burocracias, né? Isso onera o empresário, isso onera tudo. Você pode tomar risco de tomar mais multa. Isso também é um desestímulo. Aí eu fazendo um pouquinho a analogia, igual para mim, ao excesso que a CLT traz, porque é um excesso de direito, um excesso daquilo, e o excesso sempre é um convite à informalidade. Eu tenho essa questão eu sempre digo. Então, assim, a simplificação das questões, como você disse, se já tem todos esses dados, porque não unifica, né, para simplificar. E às vezes esse excesso de questões realmente é um convite para informalidade. Eu digo mais, só para poder finalizar esse raciocínio, que recolher tributo no país, no Brasil, ele é muito caro, né? Recolher tributo para o empresário custa caro. Por quê? Ele tem que ter um profissional qualificado, ele tem que ter uma estrutura interna muito qualificada, ele precisa de cumprir muitas obrigações acessórias, que muitas das vezes gera exatamente o que você falou, essa informalidade, né? Porque ele não está, como eu posso dizer, ele não está querendo passar por essas situações, sabendo que é caro pagar imposto, cumprir obrigação acessória, e ele prefere, né, trabalhar de uma outra maneira, e aí o problema vem lá na frente, não tem jeito. É verdade. Meu amigo, a gente já está caminhando para o final, porque hoje acho que vai até chover por um milagre e o Cássio vai pagar uma pizza, né? Então, olha só. Vai chover, hein? Vai, vou até pegar o guarda-chuva. Estou até olhando aqui para o tempo para ver se vai chover. Mas fala aí, meu amigo, a gente está caminhando para o final. Assim, só para ratificar que o Walter Heleno aqui, além de um grande advogado, é um excelente contador. É professor e vai ser professor também do nosso MBA. Inclusive, vou fazer questão, Walter Heleno, de assistir a sua aula, porque ela sei da sua competência e da riqueza do tema que você irá tratar. Então, assim, vou abrir o tempo para você fazer suas considerações finais para a gente encaminhar para o encerramento. Tá certo. Primeiro, eu quero agradecer pelos elogios e pela oportunidade que eu tive de falar aqui para vocês. Além dessa atuação no âmbito do direito, eu estou lá no Conselho Regional de Contabilidade, fiscalizando, no setor de fiscalização lá, fiscalizando esses profissionais na atuação das suas atividades, porque nós precisamos realmente, Roberto, de estar antenado, atualizado com esse monte de mudança que está acontecendo em todas as áreas. E na área trabalhista não é diferente, né? Precisamos de ter profissionais qualificados para que, com a união de conhecimentos, com a união de forças entre um contador, um advogado, assessoria jurídica de uma empresa, possa, com tranquilidade, gerar toda essa burocracia, gerar todas essas informações para as tomadas de decisões que devem ser realizadas, para cumprir com as obrigações que devem ser realizadas, de forma
tranquila, porque eu falo, muitas das vezes, Alberto, que o fisco ele acaba, em diversas situações, arrecadando com a falta de obrigação acessória ou apresentação de obrigatória equivocada do que até mesmo com os tributos que devem ser pagos. Então, a única possibilidade de evitar isso é de estar bem assessorado, seja por um advogado, seja por um contador. Acho que esse é a dica importante que eu chamo a atenção para procurar realmente um profissional que lhe traga uma confiança, que faça as questões de forma correta, porque eu até brinco, né, que uma das funções da contabilidade também está envolvida a questão psicológica, né, porque muitas das vezes o contador ele acaba sendo o psicólogo do empresário, daquele trabalhador. Imagina, né, com essa pandemia que nós vivemos, a grande dificuldade que resultou para muitos empresários com alguns meses sem faturar. Isso também precisa de ser avaliado, porque o fisco ele acaba flexibilizando com uma questão tributária, com a postergação, né, um diferimento de recolhimento de tributo, mas ele tem que fazer esse procedimento de forma segura, para evitar que lá na frente ele não consiga honrar esses compromissos, ou até mesmo tendo problema com essa falta de informações. A geração, o parcelamento de fundo de garantia, por exemplo, meu amigo, é o contador que vai auxiliar ele a fazer esse procedimento, né? Então, nesses momentos, precisa de estar bem assessorado, tá? Para que a função social da contabilidade, para aplicar a verdadeira justiça, seja realizada de forma tranquila. Meu amigo, só tenho a agradecer a você, doutor Walter Heleno, pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelos seus ensinamentos. Muito obrigado. Em breve vamos estar lançando esse MBA, que será aí contemplado como um dos professores, doutor Walter Heleno Noronha, nossa referência aqui, que muito bem pôde nos ensinar e fazer um apanhado geral aí nessa relação de contabilidade e direito do trabalho. Meu amigo, muito obrigado. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco e até numa próxima oportunidade. Obrigado, Neme. Obrigado a todos que nos acompanharam. Forte abraço. Um abraço. Tchau, tchau.